A série de História da Tecnologia vai falar de uma empresa nacional que ficou pouquíssimo tempo no mercado. É meio obscura e ficou mais famosa por uma cópia. Não, a gente não tá ficando sem assunto não. A Unitron é uma marca que foi pedida em alguns comentários e eu garanto que ela tem uma história que é muito curiosa. Para saber que nome é esse, o que essa empresa merecia um capítulo por aqui, antes deixa o seu joinha aqui no vídeo, se inscreve no canal se não estiver inscrito e toca no sininho para receber notificações cada vez que um vídeo novo for enviado por aqui. Beleza? Então vamos lá para a história da Unitron e do Mac brasileiro. A Unitron Eletrônica foi fundada em São Paulo por 5 sócios: Geraldo Antunes, Ricardo Dias, Roberto Petroni, Sérgio Samoreira de Oliveira e Vilmar Gertner. Ela foi criada no momento mais propício possível, que é quando a reserva de mercado estava em andamento no Brasil. Esse momento eu já contei em um vídeo separado com detalhes, e é aquele em que o governo proíbe a presença de estrangeiras de informática no país e dificulta a implantação e a importação de modelos de fábricas de fora. Quem podia, pagava uma nota em contrabandos ou em mercado cinza tipo Paraguai. Mas o normal mesmo era esperar que uma das várias fabricantes nacionais que surgiam fizesse um modelo compatível, que é um ótimo nome para clone. Os clones eram eletrônicos feitos com base em um modelo de fora, normalmente comprado pela equipe da empresa e estudado a fundo pelos engenheiros. Com base em engenharia reversa, que é saber exatamente como aquilo funciona, foi montado e estruturado, era possível criar computadores ou consoles do zero, com quase os mesmos componentes e uma carcaça que podia ou não ser idêntica à original. O nome ficava à escolha de cada um, homenageando o modelo raiz ou então fugindo totalmente do assunto. Não era exatamente legal, era meio que uma zona obscura da legislação e às vezes a fabricante gringa nem ficava sabendo. No começo, além de ter um sistema operacional sem autorização, traduzido ou muito parecido com o do original, eles rodavam também os softwares e as mídias desses aparelhos, daí o nome compatível. A IBM foi a que mais sofreu no começo com isso, mas depois passou até a licenciar a sua tecnologia e a Apple passou a virar um alvo. Marcas como Prologica e Microdigital eram especialistas em fazer isso com aparelhos tipo o Sinclair ZX80. E empresas como CCE, Gradiente, Scopus, Cobra e Itautec também prosperaram nesse período, inclusive com micros, que era o apelido carinhoso dos microcomputadores. De micro, eles não têm nada hoje em dia, mas eles eram sim uma revolução para o período, e o nome pegou. É nesse contexto, cheio de espaço para fabricantes brasileiras, que surge a Unitron. E eles já começam com tudo. Em 1982 mesmo, a companhia apresenta o AP2, que nem tentava esconder que era um clone do Apple II. Em 1984 nasce o Unitron AP2 Ti, sigla para teclado inteligente, que era um sucessor do primeiro modelo, agora com caracteres da língua portuguesa, acentos, caixa alta e baixa e comandos de programação para o teclado. Os dois tinham o DOS 3.3 como sistema operacional e uma interface que permitia conexão a outro micro ou redes públicas de informação. A fase é boa. E em 1985 ela faz parcerias para lançar periféricos, como uma unidade de discos flexíveis tipo Slim. E olha, você já deve ter percebido que a logo da Unitron é bem simples, mas o esquema de cores é exatamente o mesmo do símbolo da Apple nesse período. A empresa não está indo mal, mas também não estava satisfeita em ser apenas mais uma. Faltava aquele produto para balançar o mercado, sabe? E ele começou a ser desenvolvido em 85. Era outro compatível da maçã, mas não era um qualquer. A Unitron estava produzindo o primeiro clone bem-sucedido do mundo do Macintosh. Agora eu preciso fazer outro parênteses aqui para explicar o lado da Apple. Em 1984, a empresa não estava tão bem assim. Ela veio de 2 fracassos comerciais e de crítica, o Apple III e o Lisa, e estava relançando o Apple II em versões atualizadas. Ao mesmo tempo, uma outra equipe começou a trabalhar no Macintosh, que tinha interface gráfica, mouse e aplicativos bem modernos para uso doméstico e corporativo. O Steve Jobs estava muito envolvido no desenvolvimento do projeto, o que em outras palavras significa uma pressão absurda na equipe e mudanças repentinas no humor do chefe.
Mas o produto acabou saindo com uma altíssima qualidade, apesar do preço bastante alto, e o marketing ajudou a vender muito bem a ideia. A principal peça, você já sabe, é aquele comercial de 1984 dirigido por Ridley Scott e recentemente parodiado pelo Fortnite. Mas o Mac importante pra gente aqui saiu em setembro daquele ano, que é uma atualização com 512 KB de memória chamado de Fat Mac, sendo que o original tinha só 128. A história do Mac, aliás, já foi contada por aqui. Mas outra característica importante está dentro dele. O Macintosh tinha componentes bem diferentes do Apple II, e um dos motivos disso era para dificultar a vida das fabricantes que lançariam os clones. Algumas coisas eram fáceis, tipo comprar lotes do processador Motorola 68000, ou então fabricar os circuitos integrados na veterana National Semiconductors. Mas os circuitos internos, eles foram dispostos de uma forma diferente do normal, e não era nada fácil de decodificar a ROM do Mac, o que exigiu uma gambiarra das equipes que foram contratadas pela Unitron. Tanto a nível de hardware quanto de software, a tarefa não era nada fácil, mas eles conseguiram, e antes de todo o mundo. O protótipo do modelo foi exibido pela primeira vez na Feira Nacional de Informática de 85, uma redoma de vidro. Em novembro do mesmo ano, a Unitron submeteu ao governo brasileiro um projeto para aprovar a fabricação e a comercialização dele no Brasil. Nesse período de reserva, rolava muita burocracia também para esse tipo de aprovação, e o negócio demorava mesmo. Na Feira de Computação de 86, aí sim tivemos uma nova demonstração, agora com direito a um hands-on por parte do público, que ficou bem impressionado com o resultado. O chamado Mac 512 da Unitron tinha um drive de disquete de 3,5 polegadas de fabricação própria e fonte de energia diferente da original, fora um rearranjo nas teclas. De resto, parecia idêntico ao novo fenômeno da Apple. Ele foi chamado até mesmo de Mac da periferia, porque o Brasil se encaixava no modelo de país periférico da época. Aparentemente, a própria Unitron tentou negociar de forma legalizada uma parceria para lançar o aparelho por aqui, mas a gigante norte-americana pedia uma participação alta demais nos negócios, o que era ilegal, segundo as leis da informática brasileira no período. Nesse momento, a Unitron estava em ótima fase de vendas dos clones do Apple II e despertou interesses pelo novo modelo, mesmo sendo uma empresa super modesta. Ela até reduziu a produção de outros aparelhos para destinar parte da equipe ao novo projeto. E investiu muito nele, o que era arriscado, mas também super compreensível. Em 1987, o Mac 512 da Unitron começa a ser vendido em lojas de eletrônicos, num lote de 100 unidades, e até aparece no catálogo da marca sob consulta, inclusive em classificados em jornais da época. Os planos são ambiciosos, e ela planeja lançar periféricos próprios, fortalecendo o modelo em escritórios. Mas o ano também marca um momento em que a própria Apple conseguiu acesso ao modelo da Unitron, até fazendo uma icônica foto do aparelho ao lado de uma bandeirinha pirata. Ela acusou a brasileira de copiar a ROM em vez de só fazer a adaptação oficial, e a partir daí começou a briga. E olha, o terreno é meio nebuloso mesmo. A Apple não registrou nas patentes do Macintosh no Brasil e nem tinha representação oficial no país. Além disso, ela nunca processou a Unitron, o que para a marca brasileira é sinal de que ela estava certa e de que nem a empresa detectou sinais de pirataria. Já a Secretaria Especial de Informática, ou SEI, que é o órgão estatal que cuidava de todo o setor no Brasil, fez relatórios sobre o modelo e concluiu que foi engenharia reversa e não uma cópia. Reza a lenda que a Apple teria conseguido um protótipo do Mac 512, e nele de fato rodava uma adaptação meio precária ainda da Apple, mas que não era a versão que acabou vendida. Há quem diga que parte do lote inicial tinha o software adaptado e parte não, é uma história bem confusa mesmo. Cada lugar conta uma versão e é difícil obter detalhes mais precisos. Mas o fato é que o estrago já estava feito, e a Apple levou a sério a perseguição contra os clones. Ela começou uma campanha de difamação da Unitron, inclusive na imprensa nacional, e chegou a acionar o governo do presidente Ronald Reagan dos Estados Unidos, que comprou essa briga. O Brasil virou alvo de possíveis retaliações e barreiras comerciais se a Unitron não suspendesse a venda do Mac 512. Produtos que a gente exportava, como laranjas e sapatos, seriam barrados ou seriam sobretaxados.
o presidente do Brasil, José Sarney, se viu encurralado e precisou decidir. E quem saiu vencedor foi a Apple. Primeiro com a criação da Lei 7.646, a Lei do Software, que adicionava uma série de novas barreiras de regulamentação de aplicativos, ferramentas e sistemas comercializados no Brasil. Eram mais obstáculos para a Unitron e as acusações agora caíram no campo do software. O sistema seria uma tradução ou adaptação do Mac. Em fevereiro de 88, o Mac 512 já estava suspenso em venda e fabricação. Em 21 de março, o projeto cancelado oficialmente por deslizes e irregularidades. Ela nunca acusou a Unitron de pirataria diretamente, mas sim de comercializar o aparelho antes de toda a regulamentação ser oficializada. Nas minhas pesquisas, eu encontrei que foram produzidos de 100 a 500 unidades do Mac 512, mas é muito difícil de confirmar isso. Tem pouquíssimos modelos hoje em circulação, vários nas mãos de felizes colecionadores. Em uma última tentativa, a Unitron remodelou o projeto com tudo original e tentou lançar ele com o nome de Unitron 1024. O Conselho Nacional de Informática e Automação, o CONIN, entrou no jogo para decidir o futuro do projeto. A votação foi apertada e teve até uma abstenção que poderia mudar o cenário. Mas no fim, a fabricante brasileira foi mesmo proibida de seguir em frente. Aí não tinha mais jeito, né? A Unitron não conseguiu recuperar os investimentos no modelo e nem fazer a expansão planejada, com gastos que na época seriam de 2 milhões de dólares. O braço de informática é obrigado a fechar as portas e a marca passa a atuar em segmentos muito mais discretos de iluminação e sinalização, que existem até hoje com o nome de Unitron também, mas praticamente apagando da história o envolvimento com computadores. A Apple só poderia vender os seus aparelhos oficialmente no país no começo da década de 1990, quando o presidente Fernando Collor acaba com a política da reserva de mercado e as estrangeiras desembarcam com tudo no Brasil, acabando de vez com boa parte do mercado das nacionais e dos clones. Em resumo, a Unitron fez mágica com o clone do Mac, o primeiro do mundo e rodando tudo bonitinho, mas o jogo político e alguns problemas internos fizeram a empresa pagar o preço. Mas o caos, toda essa história, é muito curioso e merecia ser contado aqui. E essa é a curta e marcante história da Unitron, uma marca brasileira que deixou seu nome no mercado com muita gambiarra, ousadia e um pouquinho de azar. Se você quiser ver uma empresa, um produto ou um serviço aqui no quadro, deixe o seu comentário aqui embaixo. Lembrando que esse é apenas um resumo, é só um recorte. E muita coisa pode ter ficado de fora, então vamos conversar com educação aqui também. As fontes que foram usadas na pesquisa estão aqui na descrição. E não se esqueça de conferir a playlist do História, porque aquela trajetória que você tanto quer ver contada já pode estar aqui no canal. Até a próxima!